Vocês estão bem? Tudo bem? Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor continue conosco, nos abençoando, nos sustentando. Deus já falou tanto conosco por meio desse culto, por meio dos versículos, dos cânticos, e que Ele continue falando nesse tempo que a gente tem sido convidada e convidado como igreja para uma missão. Essa missão que a gente tem chamado de casa em casa, né? A vocação do Senhor para essa igreja nesse mês de junho, é se preparar para que no mês de julho a gente saia de casa em casa anunciando o reino de Deus e a sua justiça. E o texto base, né, o texto que inspira esse projeto de casa em casa é a missão dos 70, ou 72. Depois eu vou falar sobre isso, né? Esse texto está registrado lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, e hoje a gente vai começar a conversar sobre esse texto. A gente vai conhecer o começo dessa missão, então já quero te pedir para abrir aí em Lucas 10, de 1 a 6, nós vamos ler os 6 primeiros versículos hoje, e aí nos próximos domingos a gente vai dar seguimento a essa história, né? Então, Lucas 10, de 1 a 6, é o texto que nos inspira nesta noite. Leiamos, irmãs e irmãos. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde haveria de passar. E lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. E se houver ali uma pessoa que ama a paz, um filho da paz, uma filha da paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Vamos orar? Deus, muito obrigada pela partilha da Tua palavra, muito obrigada por tudo que o Senhor já nos falou aqui. Te pedimos que o Teu Espírito, Senhor Deus, continue derramando discernimento e sabedoria no nosso meio. Usa-me apenas como um instrumento Teu, ó Pai, e fala aos nossos corações. Que o nosso coração seja terra boa, para que essa palavra, ao ser semeada em nós, possa frutificar e transformar a nossa vida. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, Lucas 10, fala desse chamado que Jesus faz para, aqui, né, na versão que a gente leu, 70 pessoas. Mas esse chamado, na realidade, ele é parte de uma decisão que Jesus toma e que está registrado lá no capítulo 9. Então, se você quiser olhar o capítulo 9 da sua Bíblia, lá no finalzinho, você vai ver no verso 51 que Jesus tomou uma decisão importante. Lucas 9, 51 fala assim: Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. Então, Jesus faz o quê? Ele decide que agora ele vai para Jerusalém. Ele decide que ele vai para Jerusalém. E parece que essa decisão dele vai mudar muita coisa. A gente sabe no que culmina essa decisão, né? Na sua morte e ressurreição. E Lucas parece ter uma atenção, um cuidado, uma necessidade de registrar essa viagem
de Jesus para Jerusalém. Então, a maior parte do Evangelho de Lucas está dedicada a falar sobre essa viagem. Por quê? Porque vai ser uma caminhada muito dura. Porque é uma caminhada onde Jesus está comprometido em anunciar-se como o Messias servo. Jesus está comprometido a testemunhar que ele veio para servir, que ele não veio para ser um imperador. E quando Jesus se coloca na maneira como ele lida com as pessoas, na maneira como ele se relaciona com o Pai, na maneira como ele fala sobre a lei, quando ele se coloca como o Messias servo, ele acaba denunciando e combatendo a ideologia do templo, a ideologia dos religiosos judeus da sua época, que não acreditavam no Messias servo. Acreditavam no quê? No Messias glorioso, no Messias poderoso, no Messias fundamentalista, que separava todo mundo que não era igual aos judeus. E aí, a primeira coisa, depois dessa decisão de Jesus, nessa caminhada, foi enviar na frente discípulos e discípulas para o território dos samaritanos, que eram pessoas que judeus não gostavam. E se você ler no finalzinho do capítulo 9, do 51 ao 55, está contando essa história. Jesus envia primeiro os discípulos para Samaria, mas o texto diz que os samaritanos não receberam os discípulos de Jesus. Há quem diga que provavelmente isso se deu porque nem os discípulos ainda conseguiam entender que Jesus era um Messias servo e não um Messias glorioso. E essa dificuldade de compreensão da mensagem de Jesus fez com que a missão fracassasse. E prova disso, prova dessa incompreensão dos discípulos, é que Pedro e Tiago, irritados com o fracasso lá em Samaria, chegam para Jesus e falam assim: Jesus, é o seguinte, eles não receberam a gente. O Senhor quer que a gente mande fogo do céu e queime esse povo todo? Jesus falou: nada disso. O texto diz que Jesus repreende aqueles que queriam semear a guerra. Por quê? Porque a primeira vinda de Jesus e o próprio ministério dele não era para trazer juízo e nem para obrigar pessoas a segui-lo por meio de ameaça e punição. A história continua, Jesus se encontra com 3 candidatos para a missão, e aí eles vão apresentando desculpas, e sobre isso a pastora falou na quarta-feira de oração, então eu não vou comentar, até que a gente chega no momento do texto que a gente leu hoje. E o primeiro versículo que a gente leu do capítulo 10 conta que Jesus nomeou pessoas. Talvez na sua versão esteja dizendo que Jesus escolheu pessoas. Mas a melhor tradução é que ele nomeou pessoas. Porque parece que escolher alguém está muito relacionado às atribuições, às competências humanas. Mas esse envio de Jesus não era a partir da competência humana, senão do propósito divino de convidar pessoas a trabalhar com ele na missão. Então, a vocação é divina e a ação humana é a resposta ao chamado. Nessa missão, as pessoas iam adiante de Jesus em cada cidade e lugar por onde Jesus ia passar. 70 ou 72 pessoas chamadas? Independentemente da resposta, isso não traz nenhum problema teológico ou doutrinário para o texto. É só uma curiosidade, porque vocês sabem que eu gosto dessa área de pesquisa bíblica. A pesquisa bíblica hoje tem entendido que os manuais, os textos mais antigos são 72 e não 70 pessoas. E por que 72? Qual a justificativa de serem 72? A justificativa é que 72 era a representação do número de nações conhecidas no mundo.
Isso, a referência disso está lá em Gênesis 10, que é a descendência de Noé, né? A partir de Sem, Cão e Jafé. E aí a gente tem ali 72 povos, 72 cidades. Assim, pensando, né, a comunidade de Lucas, que é um evangelho que se preocupa em romper barreiras e fronteiras, um evangelho que tem a preocupação de mostrar um Cristo disponível a todas as pessoas, pensar o envio de 72 pessoas traz a simbologia de uma mensagem para o mundo inteiro, de uma mensagem universal, talvez uma mensagem pluriversal, que independe das barreiras culturais. Só que quando Jesus nomeia essas 72 pessoas, essa nomeação, e quem é pastor e pastora sabe o que é uma nomeação, né? A gente está bem numa igreja, daqui a pouco a gente é nomeado para ir para um outro lugar. Essa nomeação de Jesus veio acompanhada de informações. E do verso 2 até o verso 6, a gente tem uma série de informações sobre como seria essa missão. E quando eu olho para essas informações, eu particularmente acho que são informações bem desconfortáveis para a missão. São informações bem desafiadoras. A primeira informação está lá no versículo 2. Jesus faz uma constatação, olha, a seara é grande, isso significa dizer, há muito trabalho por fazer, e o trabalho dessas pessoas era fazer o que Jesus fazia, e o que Jesus fazia era curar enfermos e anunciar o reino de Deus. A seara é grande, tem muito trabalho, e poucos são os trabalhadores. Isso significa dizer que você vai ter que fazer mais, porque tem menos gente para trabalhar. A outra informação, não muito confortável, mostra a realidade do mundo e aponta uma ética para aqueles e aquelas que são nomeados por Jesus. Vocês vão ser enviados como cordeiros para o meio de lobos. Vocês vão ser enviados como cordeiros por meio de lobos. Isto é, diante da maldade do mundo, eles precisavam escolher se comportar com bondade. Não era possível, dessa vez, agir que nem Pedro e Tiago queriam fazer lá em Samaria, de mandar fogo para quem rejeitasse a mensagem. Eles não deveriam reagir negativamente com maldade, mas eles deveriam ser bondosos, ser um cordeiro no meio de um mundo mau. Agir com bondade para vencer a maldade. O verso 4 aponta também mais formas de agir daquelas pessoas que eram nomeadas. E aí, quando a gente olha para o texto que fala para não carregar bolsa, para não carregar sacola, para não carregar sandália, para não falar com ninguém, para não cumprimentar ninguém. Será que Jesus queria que as pessoas enviadas fossem pessoas antipáticas? Não. Nesse versículo, o que está posto aqui é que o modo de agir de quem é enviada e enviado tem que ter simplicidade e concentração na missão. A simplicidade estava em não ter excessos. Não podia carregar bolsa, bolsinha de moeda, não podia carregar sacola com roupa ou com um pouquinho de comida, e não podia carregar sandália sobressalente. É sobre isso que diz esse versículo. Não precisa de excessos, porque buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. E essa coisa de não falar com ninguém? Na época do Israel da Bíblia, as saudações judias eram muito demoradas.
Uma saudação não é um oi, e aí, tudo bem? Né? A gente fala, e aí, tudo bem, mas você nem espera que o outro responda, né? E aí, tudo bem? É só um oi. Na época do Israel bíblico, não era assim. As saudações eram muito demoradas, tinha muita conversa, tinha abraço, tinha beijo, e uma jornada era muito retardada, porque se você fosse parar para cumprimentar todo mundo que você encontrasse pela frente, ia ser uma loucura. É por isso que Jesus fala, não fala com ninguém não. Vai focado naquilo que você está sendo enviado. E por fim, a última orientação que está lá no verso 5 e 6, é que quem está sendo enviada para ir de casa em casa, precisa ter uma linguagem específica. A linguagem da paz. Quando você entrar em casa, na casa de outras pessoas, a primeira coisa que vocês vão ter que dizer é: paz seja nesta casa. Assim, essas pessoas nomeadas, essas 72 pessoas, eram mensageiras da paz, que precisavam cuidar do coração, que precisavam cuidar da sua palavra, para não semear a guerra. E aí Jesus fala, olha, se houver ali uma pessoa que ama a paz como você, sobre ela repousará a paz de vocês. E se não houver, a paz vai voltar para vocês. Havendo recepção da paz ou não em casa, você precisa ser um mensageiro da paz. Esse é o começo das instruções de Jesus para aquelas 72 pessoas. E quando a gente está sendo convidada e convidado a se envolver como comunidade nesse projeto de casa em casa, como a gente pode olhar para essas instruções e pensar, que será que quando é esse texto separado para nós escutarmos hoje, refletirmos hoje, que será que Jesus está querendo falar para a gente? E eu gostaria de brevemente partilhar 3 percepções. A primeira é que é de casa em casa, de 2 em 2. Não é apenas uma dupla. Jesus envia as pessoas nomeadas para viverem, anunciarem a fé, não apenas no templo. E na semana passada, a pastora Tayana nos alertou, nos exortou sobre isso. Nesse tempo de frutificar, essa igreja que fez 50 anos e que é uma árvore frondosa, tem sido chamada a viver e anunciar a sua fé de casa em casa, em ambientes que carecem dessa mensagem. Nós, como igreja, estamos sendo nomeados e nomeadas por Jesus a sair desse templo, a cultuar e anunciar a Deus em outros espaços. Não só como a gente já faz no cotidiano, quando você encontra alguém e partilha a sua fé, mas há uma intencionalidade. Não é para fazer sozinho, mas é para ir em dupla e em comunidade. Deus tem nos chamado para ser uma comunidade preocupada em visitar. Uma comunidade preocupada em chegar em casas que precisam de paz e gentileza. Deus tem nos convidado a sentar-se à mesa, ou no sofá, ou numa rede, ou na cadeira, ou até mesmo no chão, para falar do amor de Jesus, de forma pacífica e amorosa, para pessoas que não conhecem esse amor, ou para pessoas que estão frustradas, porque se encontraram com pessoas que não anunciam um Messias servo, mas anunciam um Messias triunfalista, um Messias castigador,
um Messias opressor, mas o Evangelho de Jesus Cristo, que tem sido anunciado nesta igreja, é o Evangelho que anuncia que Jesus Cristo ama todas as pessoas. Isso inclui a mim e a você, e nós somos convidados a falar desse amor a quem está sofrendo. Deus vê em nós possibilidade de sermos mais 72 pessoas nomeadas. Deus vê em nós possibilidade de sermos aqueles e aquelas que vão de casa em casa. O que você vai fazer diante desse chamado? Você está disposto, está disposta a aceitar essa nomeação? A segunda lição que eu aprendo a partir desse texto é a importância de sair de casa em casa para amar, acolher e cuidar. Essa é a ética da paz e da bondade. Amar, acolher e cuidar não é uma estampa de camiseta. Não é. É a ética, é o caminho por onde essa igreja trilha, orientada por Jesus. A gente vive num mundo muito seduzido por resultados quantitativos. E tem gente que, diante dos empecilhos para alcançar as suas metas, que muitas vezes não estão de acordo com a realidade, eu tenho vivido isso no meu trabalho, diante do zelo de cumprir metas, diante do zelo de cumprir normas, diante da necessidade de vencer, muitas pessoas se colocam agressivas. Muitas pessoas passam por cima de outras pessoas, fazem o que for preciso para seguir a ordem que receberam, para cumprir a meta que foi estipulada. Não é assim no reino. Em um mundo marcado por violência verbal, em um mundo marcado por polarização, e esse é um ano muito perigoso para as relações interpessoais. Esse é um ano perigoso porque as pessoas vão se tornando cada vez mais intolerantes. Eu e você, de casa em casa, somos chamadas e chamados a anunciarmos a paz. Isso implica em cultivar diálogo respeitoso, em respeitar o direito do outro de não querer conversar. Isso implica em não reagir com agressividade quando a gente é confrontado. Isso implica mais ainda em dar a outra face e caminhar a segunda milha. Isso implica em semear a reconciliação em meio à guerra. Ainda que você tenha a razão, isso significa dar o primeiro passo para que a paz reine nas relações. Nós temos o ministério da reconciliação, é o que Paulo ensina para a gente. A ética da paz e da bondade vai ajudar a gente a lidar com as rejeições. Porque quando a gente sair de casa em casa, a gente vai encontrar pessoas que vão rejeitar a mensagem da paz. E está tudo bem. Porque ninguém realmente não é obrigado a nada. Lembre-se da mensagem de Jesus. Se não houver quem ame a paz, ela voltará para vocês. Nem todas as pessoas vão acolher a mensagem. Hoje, isso nos ensina a não insistir com violência ou ressentimento, mas a seguir adiante. Porque a seara é grande e tem muita casa para a gente se achegar. E por fim, sair de casa em casa, como igreja metodista aqui em João Pessoa, significa sair com simplicidade de coração. E a simplicidade de coração, a partir desse texto, ela é apontada para a gente em duas perspectivas. A primeira é o abandono dos excessos. A missão, irmãs e irmãos, não depende de excesso de recursos.
A missão não depende de saber teológico profundo. A missão não depende da gente se aferrar ao que chamam de apologética para defender alguma coisa. A missão não depende da gente ter uma boa oratória. A missão não depende da gente ter dinheiro para fazer os folhetos evangelísticos mais bonitos e interessantes. A missão depende de dizer sim à nomeação que o Senhor nos traz. Dizer, Senhor, eu quero ir em teu nome. E a certeza de que enquanto a gente vai, o Senhor vai provendo todas as coisas. A simplicidade de coração também deve ser considerada a dimensão da gente ter humildade para dialogar com quem é diferente de nós. Nós chegaremos em casa de pessoas muito diferentes. Pessoas que têm outras crenças, outras religiões, pessoas que nem mesmo têm religião. E nós temos uma Constituição que resguarda o direito a não se ter religião. Mas quando a gente chega com a humildade de Jesus, quando a gente chega olhando para o Messias servo, a gente, ao chegar na casa dessas pessoas muito diferentes de nós, a humildade nos leva a compreender que a mensagem de Jesus é uma mensagem respeitosa e amorosa. Que o amor de Jesus não faz acepção de pessoas. E por conta disso, eu sou convidada a acolher todas as pessoas. Esse texto bíblico desafia a mim e a você como igreja a ser uma igreja em saída. Não uma igreja que sai de forma individual, mas de maneira comunitária, de 2 em 2, de 3 em 3. E assim vai sendo uma igreja pacífica, uma igreja amorosa, uma igreja simples, uma igreja que inclui, que não faz acepção, e uma igreja que persevera, sobretudo, não desiste quando vem a rejeição da mensagem. É um chamado para viver a fé como testemunho vivo do reino de Deus. E o ministério pastoral dessa igreja quer te convidar. Vamos aprender isso juntos. Vamos aprender como faz isso. Se você tem medo, eu também tenho. Se você não sabe bem como vai ser, a gente também não sabe. Mas quando a gente dá o primeiro passo, o mar vai se abrindo e a missão vai se revelando. O Deus que nos nomeou para essa missão vai nos ensinar como fazer. E é em nome dele que nós vamos sair. Que a gente não tenha medo, que a gente não se acovarde, porque existem casas e corações precisando de mim e de você, precisando do nosso compromisso missionário, de testemunhar Jesus e de anunciar o seu reino. Que Deus nos abençoe nessa noite. Você pode fechar os seus olhos? Eu quero te convidar a pensar. Você aceita a ser um mensageiro da paz, comprometido com a mensagem de paz de Jesus, a encontrar filhos da paz? Qual vai ser a sua resposta para Jesus nessa noite? Tenha um tempo de oração. Apresenta para Jesus aquilo que está no seu coração. Você não precisa performar, mentir. Seja uma pessoa honesta, porque Deus nos conhece e nos ama. Nos ama.